Bom, então está gravando. Bom dia a todos. Na química orgânica, até agora, a gente estudou os hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que possuem carbono e hidrogênio. Agora a gente vai começar a estudar os compostos orgânicos que contêm oxigênio. Então, são chamados de compostos orgânicos oxigenados. Então, existem várias classes, né, de compostos orgânicos oxigenados, e hoje a gente vai estudar as cetonas e os ácidos carboxílicos. Tá? Então, começando com as cetonas são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila, entre átomos de carbono. Então, o que seria carbonila? Seria esse C dupla O. Então, todo composto orgânico que vocês olharem e ver o C dupla O, que existe, esse grupo aqui é chamado de carbonila. Então, quando a gente tem essa carbonila aqui, e esse carbono está ligado a átomos de carbono, então a gente diz que tem a função química cetona. Tá? Então, pode ser esse grupo aqui, a gente chama de radical. Então, pode ser 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, desse lado, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, e assim por diante. Então, essa daqui é a função química cetona. Então, como é que a gente dá o nome para as cetonas? Então, os nomes das cetonas são formados pela terminação ona. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, se a gente olhar lá naquela tabela de prefixos, quando a gente tem 3 átomos de carbono, é prop. E como termina com ona, fica propanona. Essa propanona aqui também é conhecida como acetona, que é utilizado ali para manicures, né, para retirar esmalte de unha. Então, a acetona, né, comumente chamada, a grande maioria das pessoas chama de acetona, o nome dela é propanona também. Então, é essa estrutura aqui, ó, CH3, C dupla O, CH3. Agora, o nome desse outro composto aqui do lado direito. A gente tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, 4 átomos de carbono a gente chama de but. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, com a dupla ligação aqui nesse segundo átomo de carbono. Então, but para 4 átomos de carbono, butanona. Butanona. Quando a gente tem uma cetona com 3 ou 4 átomos de carbono, a gente não precisa indicar onde está o grupo carbonila. A gente não precisa indicar. Agora, se tiver 5 ou mais átomos de carbono na cadeia carbônica principal, aí você tem que indicar onde está o grupo carbonila. Então, o exemplo aqui, ó, desse composto. Essa representação é aquela representação de bastão, né? Então, a cada ponta aqui é um átomo de carbono, e ele omite os hidrogênios. Então, a gente tem um átomo de carbono, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, quando a gente tem 5 átomos de carbono, a gente usa o prefixo pente. Então, como as cetonas terminam com ona, então a gente chama de pentanona. Então, tem mais de 4 átomos de carbono, a gente tem que indicar em qual carbono está, né, o grupo carbonila. Um carbono aqui com dupla O. Então, a gente chama que esse aqui é o carbono 1, carbono 2. Então, 2-pentanona. O outro exemplo, a gente também tem 5 átomos de carbono.
1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Cada ponta representa um átomo de carbono. Então, a gente usa o prefixo pente. Então, pente, 5 átomos de carbono. Então, vai ser, e como é uma cetona, vai terminar com ona. Então, vai ser pentanona. Agora, a carbonila, que é o C dupla O, ela está no carbono 1, 2, 3, 3 pentanona. Se a gente contar da esquerda para a direita, vai ser 1, 2, 3 pentanona também, né? Então, 3 pentanona é o nome dessa cetona. Então, a numeração, né, da cadeia carbônica principal é feita a partir da extremidade mais próxima da carbonila. Então, nesse exemplo aqui, do lado esquerdo, né, de baixo, a gente começa a contagem da direita para a esquerda. Então, é dessa forma que a gente tem a nomenclatura, né, das cetonas. A nomenclatura é a mesma coisa de você dar o nome às substâncias, né, que têm a função química cetona. Então, a gente tem esse exemplo 1 aqui, ó. Deu nome às seguintes cetonas. Então, a gente tem aqui, ó, a representação de varetas, né, de bastão. Então, cada ponto representa um átomo de carbono. E ele é um composto cíclico, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, a gente tem 5 átomos de carbono, a gente tem o prefixo pente. Então, vai ser pente, pentanona, né? Porque cetona termina com ona. Agora, como a gente tem um composto cíclico, então a gente chama ciclo pentanona. Então, isso daqui seria o ciclo pentanona. Agora, desse composto de baixo aqui, ó, representação de bastão. Então, cada ponto corresponde a um átomo de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, quando tem 6 átomos de carbono, a gente usa o prefixo ex. Então, a gente coloca hexazona, né, porque cetona termina com ona. Hexazona. Agora, a gente tem que indicar, quando tem mais de 4 átomos de carbono na cadeia carbônica principal, a gente tem que indicar em qual carbono está o grupo carbonila, que é o C dupla O. Então, a gente tem, esse aqui é o carbono 1, esse daqui é o carbono 2. Então, a gente chama de 2-hexanona. Agora, aqui a gente tem essa ponta aqui, que é um grupo metil, né, que tem um átomo de carbono, né? Um átomo de carbono, a gente usa o prefixo met. Como está fora da cadeia carbônica principal, a gente tem, o sufixo é il. Então, a gente tem um grupo metil aqui, ó. Então, ele está no carbono 1, 2, 3, 4. Então, a gente chama de 4-metil, 2-hexanona. Então, é o nome dessa cetona aqui. E o último exemplo aqui das cetonas é esse composto aqui, que é um misto, né, de representação de bastão, né, com representação tradicional, né, que é na qual ele representa o átomo de carbono. Então, a gente tem aqui, ó, a gente identifica a cadeia carbônica principal, né, que vai ser, ó, carbono 1 carbono, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono, a gente usa o prefixo pente. Então, vai ser cetona, vai terminar com ona. Então, vai ser pentanona. Como tem mais de 4 átomos de carbono, a gente tem que identificar onde está a carbonila. Então, a carbonila está no carbono 1, 2 e 3.
Se a gente contar da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Então, a carbonila está no carbono 3, 3-pentanona. Agora a gente tem aqui os radicais metil, né, que está fora da cadeia carbônica principal. Então, tem um átomo de carbono, a gente usa o prefixo met. Como é um radical que está fora da cadeia carbônica principal, a gente termina o sufixo il. Então, vai ser metil. Então, a gente tem aqui, ó, um grupo metil aqui, outro grupo metil aqui. Então, esse daqui é o carbono 1, carbono 2. No carbono 2, a gente tem um grupo metil. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. No carbono 4, nós temos outro grupo metil. Então, nós temos 2,4 dimetil, 2,4 dimetil, 3-pentanona. Então, esse daqui seria o nome dessa cetona. Então, essa daqui seria a função química oxigenada cetona. Então, quando a gente tem um composto orgânico que tem um carbono, carbonila, né, chamado, que é um C-O. Ô, senhor, Pois não? qual que é a diferença de oxigenado e oxidado? O oxidado é quando ele perde elétrons. Quando a substância perde elétrons, significa que ela está oxidada. Por que ele usa o termo oxidada, que vem do oxigênio, né? Porque o oxigênio, como ele é um elemento bastante eletronegativo, ele puxa os elétrons de outra substância, então ele favorece a oxidação, ou seja, ele favorece a perda de elétrons da substância. Então, por isso que é chamada de oxidação. Tá? E aí, oxigenado seria que tem oxigênio. Beleza? Beleza. Esse slide aqui está faltando. Deixa eu, agora aqui, ó, hálito cetônico, agora apareceu. Quando eu coloco para aberto, vou colocar aqui, ó, o hálito cetônico. O hálito cetônico é o seguinte: quando as pessoas estão fazendo dieta para perder gordura, né? Então a pessoa está ali restrição calórica, né? Geralmente vai no nutricionista, vai fazer uma dieta apropriada para perder o quê? Gordura. Quando a pessoa está perdendo gordura, ela está numa situação chamada de cetose. Então a pessoa ela começa a manifestar, muitas vezes, em hálito cetônico. Na bioquímica, o que acontece? Quando a pessoa está degradando gordura, ela produz os corpos cetônicos. E entre eles, forma acetona. É claro, em pequenas quantidades, né? Mas ela forma cetona. E essa acetona, ela é expirada, né? Na nossa expiração. Então, em determinadas circunstâncias, um indivíduo pode eliminar cetona no ar, né, que expira. E essa cetona que a pessoa que está emagrecendo vai adquirir, né, um odor, né, característico adocicado. Então, isso daqui trata-se do hálito cetônico. Então, quem faz dieta, né, para perder peso, para perder gordura, né, geralmente ele sente, né, esse hálito cetônico. Né? E existem 3 circunstâncias que isso pode ocorrer, esse hálito cetônico. Quando a pessoa fica muito tempo em jejum.
Tem algumas dietas que tem aquele jejum intermitente, que às vezes a pessoa fica aí de 15 a 18 horas em jejum, sem adquirir nenhum tipo de alimento, né? Fica em jejum 18 horas, por exemplo. Aí a pessoa começa a sentir aquele hálito cetônico. Por quê? Porque começa a queimar gordura e começa a produzir os corpos cetônicos. Entre eles, a acetona, que é a propanona, né? Se a pessoa tem uma dieta, né, que contém proteínas e gordura, com pouco carboidrato, né, que é aquela low carb, né, que a pessoa ingere praticamente muito pouco carboidrato, às vezes um pouco de carboidrato ali de vegetais, e come ali só proteína, só carne, né, e gordura, e restringe carboidratos. Também é uma dieta que perde gordura, né? A pessoa emagrece, perde gordura. Então, nessa situação aí, ela também produz corpos cetônicos, porque a queima da gordura, né, a degradação da gordura corporal produz esses corpos cetônicos. E a terceira situação é quando a pessoa sofre de diabetes mellitus. O que seria a diabetes? A diabetes, a gente come carboidrato. Por exemplo, o arroz, por exemplo, né? Arroz é carboidrato. Aí a pessoa que tem diabetes, o que acontece? A gente come o carboidrato e existe um hormônio chamado de insulina. O que a insulina faz? Ela é um sinalizador celular. Ela faz com que o carboidrato entre dentro da célula e esse carboidrato seja oxidado para produzir energia. Então, quando a gente come um doce, por exemplo, a gente está ali, vai comer um doce, um chocolate, né? O que acontece? A gente libera insulina, dá o pico de insulina. Então, aí o que a insulina faz? Esse hormônio é uma proteína, a insulina. A insulina é um sinalizador celular que faz o quê? Com que esse carboidrato, esse doce que a gente está comendo, ele entre dentro da célula. Então, é um sinalizador celular a insulina. Agora, as pessoas que têm diabetes do tipo mellitus, a insulina que a pessoa produz, ela tem uma espécie de deficiência, de tal forma que ela não consegue, a insulina que a pessoa produz, ela não consegue fazer com que o carboidrato entre dentro da célula. Então, a pessoa, muitas vezes, quando ela come um carboidrato, como o carboidrato não entra dentro da célula, ela vai fazer o exame de glicose, né, o exame de sangue, e a glicose está lá em cima. O que acontece? Então, a pessoa não absorve carboidrato. Aí, o que acontece? A pessoa começa, entre outras consequências, né, da diabetes, ela começa a emagrecer, a queimar gordura. Por que queimar gordura? Porque ela não absorve muito pouco carboidrato. Então, a energia para fazer as coisas do dia a dia, ela começa a queimar gordura. E quando a pessoa queima gordura, ela produz corpos cetônicos. Entre eles, a acetona. Esse corpos cetônicos aí, ela possui esse C-O, né? Dos corpos cetônicos. Entre eles, a acetona. Então, ela expira, né, a acetona e tem esse gosto adocicado. Então, esse hálito cetônico, né, quando a gente queima gordura, está em dieta, né, para queimar gordura, a gente produz corpos cetônicos que têm essa função química cetona, que é o C-O, né, e tem a cadeia carbônica aqui de um lado e do outro. Então, isso daqui que seria, né, é uma aplicação aí do dia a dia desses corpos, da função química cetona.
Agora sim apareceu aqui. Então, a segunda e última função química oxigenada que a gente vai estudar na aula de hoje são os ácidos carboxílicos. Então, ácidos carboxílicos são ácidos, né? Geralmente são ácidos fracos, né? Então, os ácidos carboxílicos, ele apresentam em sua estrutura o grupo carboxila, que pode ser representado como C-O, OH, ou simplesmente COOH. Então, de uma forma geral, essas duas representações aqui definem, né, a função química ácido carboxílico. Como que funciona a nomenclatura dos ácidos carboxílicos? Nomenclatura é você dar o nome, né, aos ácidos carboxílicos. Então, os nomes dos ácidos carboxílicos são formados com a terminação oico. Então, esse exemplo aqui, ó, só tem um átomo de carbono. Então, a gente usa o prefixo met. E aí termina com oico. Então, a gente chama de ácido metanoico. Ácido metanoico. Agora, o ácido metanoico, ele também é conhecido como ácido fórmico. Para falar a verdade, é muito mais conhecido como ácido fórmico, porque o ácido metanoico é o nome oficial da IUPAC, né? Mas ele é muito mais conhecido como ácido fórmico. Da onde vem esse nome de ácido fórmico? Inicialmente, esse ácido fórmico está presente da ferroada de formigas. Então, o que eles fizeram ali? Eles tiraram, né, os ferrões, a glândula salivar das formigas, então extraiu um por um, né? E aí começou a macerar, e eles verificaram que saía um ácido. E esse ácido ele chamou de ácido fórmico. Então, aí depois de um tempo, eles estudaram a estrutura do ácido fórmico, e eles verificaram que ele só tem um átomo de carbono. Né? Então, ele é C-O, OH, com esse hidrogênio. Então, esse daqui é a estrutura do ácido fórmico ou ácido metanoico. Esse segundo ácido aqui é um ácido bem conhecido, que é o ácido acético, né? Aquele presente no vinagre. Então, é o CH3, C-O, OH. Então, o nome oficial do ácido acético, pela IUPAC, a gente tem dois átomos de carbono. Então, a gente usa o prefixo et. Então, a gente chama ele de ácido etanoico, porque os ácidos carboxílicos, a gente termina com oico. Então, ácido etanoico. O ácido etanoico é o nome oficial pela IUPAC, mas ele é muito mais conhecido como ácido acético. Agora, às vezes pode ser que tenha dois grupos carboxílicos, né? Dois grupos carboxílicos. Então, a gente tem esse ácido aqui, olha, ele tem dois átomos de carbono. Então, a gente chama de ácido e usa o prefixo et. Então, ácido etano dioico. Por que dioico? Porque ele tem dois grupos carboxila. Então, a gente chama de ácido etano dioico. Ele também é conhecido como ácido oxálico. Tá? Então, na química orgânica, muitas vezes, um composto ele vai ter mais de um nome. Tem um nome oficial da IUPAC e tem o nome usual, né, que é chamado. Todas as formas estão corretas. Tá? Inclusive, a IUPAC, vira e mexe, ela muda a nomenclatura, tá? As regras de nomenclatura. Às vezes, vocês procurarem na internet,
vocês vão ver alguma nomenclatura diferente dessa que eu passo para vocês. Tá? Porque vira e mexe, aí o PAC está mudando essas regras, né, de nomenclatura. Tá? Mas eu considero certa qualquer uma das regras, né, da IUPAC ou o nome usual dela. Né? Então, exemplo 2 aqui. Ó. Dê o nome dos seguintes ácidos carboxílicos. A gente viu lá na aula de hidrocarbonetos que quando a gente tem só esse anel aqui, é chamado de benzeno. Né, um anel aromático, que a gente tem aquelas ligações duplas alternadas, que essas ligações duplas estão em contínuo movimento, né, formando o fenômeno da ressonância. E esse círculo aqui representa a ressonância. Então, a ressonância nesse anel benzênico. Então, esse aqui é o anel benzênico. E quando a gente tem um anel benzênico ligado a um C-OH, então a gente chama ele de ácido benzoico. Ácido benzoico. É o nome desse composto aqui. Esse outro composto aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Quando a gente tem 5 átomos de carbono, a gente usa o prefixo pente. Então, a gente chama ácido pentanóico. Então, esse daqui é chamado de ácido pentanóico. Esse ácido pentanóico aqui é o ácido, é a nomenclatura, né, oficial da IUPAC. Mas também é chamado de ácido valérico, tá? De forma usual. Qualquer uma das formas está correta. Agora, para terminar aqui, ó, esse último composto aqui embaixo, ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono. E a gente tem o grupo carboxila aqui, né? Então, o ácido carboxílico. Então, quando a gente tem 3 átomos de carbono, a gente usa o prefixo prop. Então, a gente chama de ácido propanoico, porque os ácidos carboxílicos, eles terminam com oico. Então, a aula de hoje era isso, né? A gente estudou as acetonas e os ácidos carboxílicos. Com relação à aula de hoje, alguma dúvida, pergunta? Nenhuma, só tudo certinho. Beleza? Vou interromper aqui a gravação. Daqui a pouco eu coloco esse vídeo no YouTube.